Então, nós vamos corrigir, tá certo? As nossas atividades, elas vão ser sempre assim, online. Eu vou passar só um trabalho no final já quando estiver terminando a disciplina, para vocês fazerem, para a gente apresentar, tá certo? Mas a nossa prova eu também faço assim, online. Agora, a prova, ela é com um tempo de resposta, tá certo? Vocês têm 1 hora para responder as questões. Mas é uma prova online também, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa atividade, a nossa correção da atividade. Qual a melhor definição para primeiros socorros? Quem foi? Vocês marcaram qual? Me digam aí. Eu marquei o último. Eu marquei a última. A última. Está correto, tá certo? É a última. A última. Mas vamos ver as opções. Atendimento exclusivamente hospitalar inicial de uma unidade. Os primeiros socorros, eles não são atendimentos hospitalares, né? Eles podem ser hospitalares, mas eles também podem ser atendimentos que você pode fazer no seu dia a dia, não é verdade? Você em casa, você pode fazer atendimento de primeiros socorros, não é verdade? A outra alternativa era atendimento exclusivamente pré-hospitalar. Então aí a gente já descartava, porque os primeiros socorros ele não é exclusivamente pré-hospitalar. Como a gente já viu, a gente pode fazer primeiros socorros dentro do hospital, fora do hospital e até mesmo no nosso dia a dia. Cuidado no ambulatório, onde o paciente é atendido no consultório, né? Então também não é. Então a resposta correta seria cuidados imediatos a algum paciente que esteja necessitando, seja no pré-hospitalar, no atendimento hospitalar ou no nosso dia a dia. Então os primeiros socorros, eles são atendimentos que a gente presta a cuidados imediatos, a pessoas que estão precisando de uma forma imediata, né? Então você não escolhe a quem você vai prestar primeiros socorros e nem você vai decidir o lugar que você vai prestar primeiros socorros. Então pode ser no nosso dia a dia, mas também pode ser em ambiente hospitalar, tá certo? A outra pergunta perguntava o nome, né? A próxima falava sobre urgência e emergência, assinale a alternativa correta. A urgência é quando o paciente corre risco iminente de vida. Já na emergência, o paciente não corre risco de morrer. Está correta? Não. Por quê? Marquei a segunda. Marquei a terceira. Eu marquei a B. Pronto, vamos ver a letra B. Letra B. A emergência é quando o paciente corre risco iminente de vida e o atendimento deve ser imediato. Já na urgência, o paciente precisa de atendimento, mas não corre risco iminente de vida. Está correta. A correta é a letra B mesmo, tá certo? Opa, o celular tá caindo aqui. Por quê? Na letra A, ele fala que a urgência é quando o paciente corre risco iminente de vida, mas não é. Quando o paciente corre risco iminente de vida, é uma emergência, né? A gente viu na última aula, tá certo? Sobre o protocolo de Manchester e a classificação de risco, marque a alternativa correta. Vocês marcaram qual? A C. Eu marquei Amarela. Isso. A cor amarela indica urgência. O paciente precisa de atendimento, porém pode aguardar até 60 minutos pelo atendimento. Está correto. A cor amarela ela indica urgência. O paciente ele pode aguardar, mas em um curto período, né? Então as outras alternativas estavam erradas, tá certo? Isso, é a que fala da cor amarela, tá certo? Ah, tá. Eu marquei a segunda. A segunda fala da cor laranja, mas a cor laranja o atendimento ainda não é imediato. O atendimento pode ser em até 10 minutos. A classificação que é atendimento imediato é da cor vermelha, tá certo? Aí falava aqui também que a cor verde indica não urgente e devemos mandar o paciente para casa. Então isso é
Errado. A gente não pode mandar o paciente para casa. É um paciente que precisa de cuidados, mas ele não tem urgência nos cuidados, tá certo? Então a resposta correta seria a letra C, tá bom? A próxima. Os sinais vitais são dados fisiológicos que retratam a situação do paciente quanto ao seu estado de saúde. Responda. Quais são os sinais vitais que avaliamos e quais os valores de referência para a normalidade? Então, quais são os sinais vitais? Pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca ou pulso, temperatura e dor, né? São 5 sinais vitais que a gente estudou, não é verdade? Vocês lembram? Quais... Aí eu acrescentei a glicemia. Pronto. A glicemia também é um sinal vital. É porque a glicemia entra como um sinal vital complementar. A glicemia, a saturação, mas ele também entra como sinal vital, tá? Sinal vital, tá certo? Estão corretos. Certo. Quais são os valores normais da pressão arterial? Vocês podem me dizer? Pressão arterial 12 por 8, né? Isso, pode ser. Pode ser 12 por 8. Frequência cardíaca. 60 a 100, né? 60 a 100. Isso, correto. Frequência respiratória. Alguém lembra? No adulto, de 12 a 20 respirações por minuto. Não é verdade? Então, todo mundo colocou aí os sinais vitais e os dados, os valores de referência, né? Então, vamos para a última pergunta, que era a que vocês mais tiveram dúvida, tá certo? Para a gente poder iniciar o slide. Na verdade, a gente vai terminar o da semana passada e iniciar o novo. O novo de hoje não é muito comprido, não é muito grande, né? Então, vamos lá. É um caso clínico. Paciente MJF, vamos dizer que é Maria José de Farias, é porque a gente só coloca as siglas, tá certo? 60 anos, chega no pronto atendimento do hospital com queixas de cefaleia, que é dor de cabeça, náusea, que é ânsia de vômito, e epistaxe, que é sangramento pelo nariz. Ao oferir sinais vitais, apresenta pressão arterial 180 por 110, frequência cardíaca 145, frequência respiratória 18, temperatura 36,1 e refere uma dor moderada de nível 6. Quais os sinais vitais estão alterados? E qual a terminologia, os termos técnicos, que nós vamos utilizar para essas alterações? Exemplo, hipotensão, bradicardia. Então, quais são os sinais vitais dessa paciente que estão alterados? Pressão arterial. Frequência cardíaca. Isso, a pressão arterial e a frequência cardíaca estão alteradas. Essa pressão arterial dela alterada a gente vai chamar de quê? Hipertensão. Hipertensão. Hipertensão grave. Hipertensão porque ela está alta. Alterada. Está alterada, está para cima. Se fosse uma pressão baixa, a gente chamava de hipotensão. Muito bem. A frequência cardíaca alterada, a gente pode chamar de quê? Essa frequência cardíaca dela? Taquicardia, muito bem. Só um minutinho que tem alguém... Pronto. Seria taquicardia. Se fosse uma frequência baixa, a gente chamaria de bradicardia. Não é verdade? A temperatura dela está alterada? Não, tá normal. Tá normal. Então a gente chama de normotenso. Né? Ela está, aliás, normotérmica, desculpa, normotérmica. Ela está referindo uma dor de nível 6. Está alterada, está com muita dor, está com pouca dor? Como é que está essa dor dela? Moderada. Uma dor moderada. Pronto, nós vamos ver agora o restinho do nosso slide, tá certo? Que vai falar sobre a dor.
que também é classificado como um sinal vital, tá certo? Aí tem que explicar direitinho assim, era professor, que eu não botei não, assim. Professor, eu também não coloquei não sobre a dor. Não, a dor não seria obrigatório não, porque a gente não tinha visto ainda, tá certo? Eu coloquei lá só para vocês irem pegando aí o ritmo, tá bom? Professor, só uma dúvida. Pode falar. Peraí, que eu me perdi. Pode falar, Maria. A frequência cardíaca do adulto, o normal é de 12 a 20 ou de 16 a 20? A frequência respiratória. É isso mesmo. A frequência respiratória. Tem literaturas que falam que é de 12 a 20. E algumas literaturas falam que 16 a 20. Eu considero de 12. Uma frequência de 12 ainda é normal. Se ela estiver abaixo de 12, o paciente está respirando pouco. Tá certo? Então vai aí do bom senso. A gente também tem que ver e avaliar. Pacientes idosos, eles respiram com uma frequência mais baixa. Né? Eles respiram menos do que a gente. Então, estando aí entre 12 e 20, é uma frequência ainda normal. Tá certo? Tá certo, obrigada. Disponha, Maria Clara. Sempre. Então, vamos lá. Nós avaliamos também a dor como um sinal vital. Por quê? Porque a maioria dos pacientes, eles dão entrada nos serviços de saúde referindo a alguma dor. Você está num pronto atendimento, né? Tipo uma UPA, quem já foi. A maioria dos pacientes, eles vêm referindo dor, né? E a dor, ela entra como um sinal vital porque nós temos que saber a intensidade dessa dor. A intensidade, o local, o tipo de dor vai dizer muito sobre o problema do paciente, né? Então, se o paciente chega no pronto atendimento falando que está sentindo uma dor no peito, ela pode indicar o quê? Um infarto agudo do miocárdio, né? Então, o paciente ele pode estar infartando. Então, a gente tem que identificar o tipo de dor desse paciente e como é essa dor, né? E a intensidade dessa dor. E como é que a gente avalia? Através de uma entrevista com o paciente. Você vai perguntar ao paciente se ele sente dor, como é essa dor que ele sente, né? Então, a dor, ela entra, assim, como um sinal vital. Ela é um sintoma e uma das causas mais frequentes da procura por um auxílio médico. A necessidade da dor ser reconhecida como quinto sinal vital foi citada pela primeira vez em 1996 por James Campbell, o presidente da Sociedade Americana de Dor. Se a dor fosse aliviada com o mesmo zelo como os outros sinais vitais, haveria uma melhor chance de promover um tratamento adequado. Então, a maioria dos problemas, eles vão ocasionar dor nos pacientes. Então, por isso que a gente tem que saber manusear esses problemas do nosso paciente, tá certo? Então, para que a gente possa avaliar a dor do meu paciente, eu vou ter uma escala em que eu vou entrevistar o meu paciente e essa escala ela vai variar de 0 a 10. Então, 0 seria uma dor baixa ou paciente sem dor, certo? E 10 seria uma dor muito intensa, tá certo? Então, como é que eu vou avaliar o meu paciente com a dor? Meu paciente chegou referindo uma dor abdominal na urgência do hospital. Então eu vou dizer: ô dona Maria, como é essa sua dor? Ela vai dizer: é uma pontada na barriga, né? Então você já vai ter uma característica da dor, é uma dor empontada, né? A gente sente dor empontada, né? Que às vezes eu sinto. Pode ser uma dor de pressão, uma pressão, um peso, né? Então ele vai descrever essa dor. E você vai perguntar, de 0 a 10, qual é a intensidade dessa dor? Sendo 0, nenhuma dor, e 10, muita dor. Né? Então, o paciente vai dizer uma dor número 2. Uma dor número 2 seria uma dor bem leve. Né? Uma dor 8 seria uma dor bem grande. Né? Então, a gente vai avaliar de acordo com isso. E muitos hospitais, eles exigem que no prontuário do paciente a gente anote a intensidade de dor que ele está sentindo, né? Agora também a gente precisa ter um bom senso em relação aos nossos pacientes, porque às vezes o paciente chega e você sabe que tem pacientes que são um pouco exagerados, vamos dizer
assim. Não sei nem se a gente pode dizer isso, mas vamos dizer assim. O paciente não está sentindo tanta dor, mas ele fala que é uma dor muito forte para tentar passar na frente do outro colega. Vamos dizer assim, do outro paciente. Então, a gente avalia também os sinais de dor do paciente. Se o paciente faz faces de dor, né? Faz um rosto de dor. Você sabe quando uma pessoa está sentindo dor. Por exemplo, um adolescente chega com dor, mas ele tá lá mexendo no celular, falando no telefone, assistindo vídeo, então não é uma dor intensa, né? Por mais que ele diga que está com essa dor intensa. Porém, a forma que o paciente descreve essa dor é o que tem que ser levado em consideração. Tá certo? Aí você me pergunta, e um idoso que não tá falando, como é que a gente identifica a dor dele? Um idoso com Alzheimer, como é que eu vou identificar a dor do paciente, a dor dele, né? Através das faces que ele faz de dor, né? Você avalia o paciente também se ele não tem comunicação verbal, se ele não consegue descrever a dor que ele está sentindo. Você vai ver como é que ele está se comportando. Se ele coloca a mão em cima de algum lugar, né? Por exemplo, se ele estiver sentindo dor da barriga, ele vai colocar a mão em cima da barriga. Se ele está fazendo aquela cara de dor, né? Aquela cara de que quem está realmente sentindo dor. Então, a gente vai avaliar de todas as formas a dor desse paciente e vai colocar no prontuário e levar em consideração a dor que esse paciente está sentindo. Além dos outros sinais vitais, a dor ela é de suma importância para que a gente possa avaliar o nosso paciente. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá. Além dos sinais vitais convencionais que a gente estudou, a gente também tem o teste rápido de glicemia capilar, que é o que a gente chama de HGT, né? Vocês já ouviram falar no HGT? É aquele testezinho de glicemia capilar que a gente faz no dedo do paciente, para saber o nível de glicose do sangue, né? A famosa glicemia, né? Então, o que seria... Oi? Vai, Juliana. Você é diabética, pré-diabética? Pois tá certo. Então vamos lá. O que seria esse teste? O que seria esse teste de glicemia, né? O exame de glicosimetria, popularmente conhecido como o teste da glicose, existem vários nomes para ele, né? HGT, destro, a gente dá vários nomes, né? Consiste na retirada de sangue em jejum, de preferência, para avaliar a quantidade de açúcar, né? A quantidade de glicose no sangue. Então, esse teste ele vai avaliar a quantidade de glicose no sangue. A gente sabe, vocês já estudaram, acho que em saúde do adulto, que nós, para sobreviver, para que a gente tenha energia para realizar nossas atividades diárias, a gente precisa de glicose no nosso sangue. Né? A gente precisa manter uma taxa normal de glicose no nosso sangue. Se essa taxa de glicose ela baixa, a gente vai apresentar sinais e sintomas. Se essa taxa de glicose ela aumenta, a gente também vai apresentar sinais e sintomas, né? Então, para que a gente tenha uma vida saudável, a gente precisa manter uma taxa de glicemia normal, né? Uma glicose normal no sangue. Então, nós precisamos aferir a glicose dos pacientes em casos que ela possa estar alterada, né? Por exemplo, eu tenho um paciente diabético, né? O paciente é diabético, ele está se sentindo mal. Além dos sinais vitais convencionais, eu vou avaliar também a glicemia do paciente. Por quê? Porque nós sabemos que um paciente diabético, ele pode ter uma alteração da glicose, seja para menos ou seja para mais. Ele pode apresentar uma glicose baixa e uma glicose alta, não é verdade? Então, qual é o valor normal dessa glicose para a gente considerar no adulto, né? Seria de 70 a 99, justamente. Porém, se você tomou café, por exemplo, Juliana tomou café da manhã e depois do café da manhã ela fez um teste de glicemia e deu 140. É sinal de que ela está diabética? Não.
né? Não é sinal de que ela tá diabética. Por quê? Porque ela já se alimentou, né? Ela não fez em jejum. E para saber se o paciente é diabético, essa glicemia capilar, ela não é assim, tão segura. Ela é uma referência, mas ele precisa fazer o exame laboratorial, tudo bem certinho, para poder dar esse diagnóstico, né? Porém, quando o paciente tem a tendência a ter uma glicose alterada, a gente vai chamar ele de um paciente que tem diabetes, né? Diabetes mellitus. Ou um paciente que seja pré-diabético, né? A gente nem utiliza muito esse termo pré-diabético, né? Ou você é ou você não é, né? Mas aí a gente sabe que existem pacientes que têm uma tendência de manter uma glicose um pouco alta, né? Ali por volta de 100 a 126, né? E essa glicose ela pode melhorar de acordo com a alimentação, com a realização de atividade física desse paciente, tá certo? Existe também a diabetes gestacional, em que mulheres, durante a gestação, elas vão apresentar uma taxa de glicose alterada, né? Só durante a gestação. Quando ela tem o filho, quando ela pare, né? Ela normaliza essa glicose. É só por problema de metabolismo do organismo dela. Tá certo? Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Se você vai fazer um teste de glicemia, você tem que perguntar se o paciente é diabético, né? Por exemplo, eu vou atender em um pronto atendimento um paciente que chega com queixas de mal-estar, náusea. Aí o paciente diz, olha, eu não me alimentei hoje, não consegui me alimentar. E o médico diz, vamos fazer um HGT, vamos fazer um teste de glicemia para saber o nível de glicose desse paciente. E quando a gente faz esse nível de glicose, a glicose está muito baixa, por exemplo. Mas para que a gente faça, a gente tem que perguntar, o senhor se alimentou? O senhor é diabético? O senhor costuma ter essa glicemia alta ou essa glicemia baixa, né? Porque isso aí vai ajudar no diagnóstico do paciente, né? Se for um paciente que se alimentou, que comeu doce, a glicose vai estar um pouco alta. Pode falar. Foi o que aconteceu com minha prima. Ela não sabia que tinha diabetes. Ela tinha 11 anos. Sendo que a alimentação dela sempre era de mostrar que ela é diabética, que ela já tinha na família dela e tal. O que foi que aconteceu? No começo, que começou essa virose, ela teve a virose, quando ela foi para o hospital, não perguntaram se ela é diabética. Aí deram um soro a ela para não diabético. Sim. Aí subiu de vez, ela terminou falecendo. Ó, como é perigoso, né? A gente sabe que existe um soro chamado soro glicosado, né? Que ele é a base de glicose. E que pessoas diabéticas não podem tomar esse soro, a não ser que estejam em uma hipoglicemia, né? Então, se você colocar o soro glicosado em um paciente diabético com a taxa de glicose alta, essa taxa de glicose vai aumentar ainda mais e ele vai chegar até uma cetoacidose diabética, né? Que é quando o nível de glicose ultrapassa dos 50 miligramas no sangue, né? Então, 500, aliás, desculpa, de 500 miligramas. Então, o leitor do glicosímetro, ele nem lê, né, mais, nem consegue ler, porque a taxa de glicose é muito alta. Então, sempre que a gente for fazer a glicemia do paciente, a gente tem que saber essas informações. Se o paciente é diabético, se o paciente está em jejum, se o paciente se alimentou, porque o resultado ele vai refletir o modo de vida do nosso paciente, tá certo? Então, a glicemia normal é entre 70 e 99, tá certo? A intolerância à glicose é quando o paciente tem a glicemia de jejum entre 100 e 125. É o que a gente chama de pré-diabético, né? Que não é bem um termo utilizado. Mas se o paciente tem em jejum, em mais de um teste, né? Por exemplo, a gente testa o paciente 5 vezes na semana. E as 5 vezes em jejum, essa glicemia dele deu de 100 a 125, é sinal de que ela tem aí um nível de glicose alterado no sangue. Ela é o que a gente chamaria de pré-diabética, né? Porém, esse nível de glicemia ele pode baixar com uma boa alimentação e com atividade física, né? Com a dieta e com a atividade física. Ela não vai precisar de medicação, por exemplo. Já o paciente que tem diabetes mellitus,
que é uma patologia do sistema endócrino, né? Ele vai ter uma glicose sempre alterada, né? Na maioria das vezes alterada. Ele não vai conseguir controlar o nível de glicemia. A gente sabe, vocês estudaram aí em saúde do adulto, que existem 2 tipos de diabetes, né? A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é aquela que você tem um mau funcionamento do seu pâncreas e que não produz a glicose da forma... a insulina, né? Que é um hormônio que quebra a glicose, da forma correta. E a glicose tipo 2 é aquela que se adquire com o seguir da vida, né? Você adquire no meio da vida. Então, quem tem diabetes tipo 1 já nasce com essa diabetes, né? Quem tem diabetes tipo 1, ele já nasce com diabetes, né? Então, existe a doença da diabetes, ela vai fazer com que a glicose fique alterada. Então, se eu for fazer a glicemia do meu paciente em um paciente diabético, né, ele vai sempre dar essa glicemia alterada. E eu tenho que perguntar se ele se alimentou, se ele está tomando a medicação, se ele é um paciente com diabetes controlada, né? Porque essa glicose ela nem pode subir demais e nem pode baixar demais. Vai dar ruim de toda forma. Tá certo? Então, quando a glicemia ela sobe, a gente vai chamar ela de hiperglicemia. Tá certo? Hiperglicemia é quando a glicose está muito alta no sangue do paciente. Então, ele vai sentir sintomas como boca seca, aumento da sede, fraqueza, dor de cabeça, visão embaçada, uma frequência mais na micção, né, na urina, vai urinar mais, né? Então, a hiperglicemia ela vai dar esses sintomas. Caso essa hiperglicemia não seja controlada, ela aumente e não consiga controlar, esse paciente pode ter uma cetoacidose diabética, né? Que é que é um agravo da diabetes e que vai fazer o paciente chegar até em um estado de coma, tá certo? É uma complicação muito forte da diabetes, se esse paciente não controlar. Então, existem pacientes que eles chegam no pronto atendimento com a glicemia de 500, né? O normal é até 99, então chega com a glicemia de 500. Então, ele chega sentindo boca seca, náusea, fraqueza, enjoo, né? Dor de cabeça. Quando você faz a glicemia, está muito alta. E a gente utiliza algumas medicações para reverter, como a hidratação venosa com soro ringalactato. A insulina a gente vai vai aplicar no nosso paciente, ou subcutânea ou venosa, né? E se a gente não consegue controlar, esse paciente vai ficar tomando a insulina de forma contínua pela veia, né? Esse paciente vai precisar de um leito de UTI, né? Se ele não conseguir controlar essa glicemia. É muito grave, né? Quando a glicemia está baixa demais, a gente chama ela de hipoglicemia. Vocês sempre vão lembrar. Hiper é de mais e hipo é de menos. Então, quando o paciente ele apresenta uma hipoglicemia, ele vai apresentar sintomas ainda mais visíveis do que uma pessoa de hiper, né? Porque o primeiro sintoma de hipoglicemia é uma tontura. Quando você fica sem comer, eu que como que sou a gota, quando eu fico sem comer um tempinho assim, eu já fico meio tonto, meio alesado, né? Porque falta glicemia no sangue, né? Então, quando a pessoa tem hipoglicemia, ela vai sentir palidez, sudorese, vai ficar suada, né? Ela vai sentir uma irritabilidade, vai suar, vai sentir uma náusea, uma tontura, uma sonolência. E em muitos casos, se essa glicemia baixar demais, o paciente ele vai entrar em um estado, vai ficar torporoso e podendo levar até um estado de coma,
né? Então, o que é um paciente torporoso? Aquele paciente que não responde a nada, né? Um paciente letárgico, que não responde, não reage a nada, né? Então, a hipoglicemia ela vai fazer isso. Se essa hipoglicemia não for corrigida a tempo, o paciente pode ter um rebaixamento de nível de consciência e entrar aí em um estado de coma, precisar ser entubado, tudo mais, tá certo? Então, é muito interessante pacientes diabéticos controlem a sua glicemia, né? Nem para ela subir, nem para ela baixar, né? Porque das duas formas é ruim. Então, eu já recebi paciente no SAMU com a glicemia de 21, né? Então, o paciente estava totalmente desmaiado, já em coma. Então, a gente faz medicações para reverter. No caso, é a própria glicose, né, que a gente utiliza. As ampolinhas de glicose, o soro glicosado, para que essa glicemia normalize, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Podem falar, viu? Ninguém tem mais dúvida. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Vai dar 9 horas. A gente também tá pelo Instagram, tá certo? Para quem tiver dificuldade aí com o aplicativo. Tá bom? Está tudo ok em sinais vitais, né? A gente vai iniciar agora o atendimento aos traumas, tá certo? O que é atendimento aos traumas? Na próxima semana nós vamos ter a nossa aula prática, tá certo? A nossa aula prática ela será uma aula sobre avaliação primária a um politraumatizado. A gente vai utilizar a prancha, colar cervical, vamos utilizar várias técnicas de imobilização do paciente, tá certo? Professor, Pode falar, Gabriela. já sabe dizer se vai ser em Remígio ou em Esperança? Eu acredito que vai ser em Remígio, porque o material é em Remígio. Só tem lá em Remígio, tá certo? Mas eu ainda vou conversar com a Thaís para saber a disponibilidade da escola, tá certo? Tá bom. Ok. Então vamos lá. Quando a gente fala em primeiros socorros, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a questão de traumas, né? Sempre que você vai entrar no curso de enfermagem, seja ele técnico ou seja ele superior, você vai ter ali aquele sempre alguém que vai perguntar: Ave Maria, você vai ter coragem de mexer com sangue, né? De ver o pessoal todo quebrado, né? Vocês passaram por isso alguma vez? Alguém já perguntou isso a vocês? O tempo todo. Vão ter coragem de mexer com sangue? Deixa eu só contar um acontecimento recente. Pode falar. Tava indo ali pra areia, na BR pra areia, e aconteceu um acidente horrível. A pessoa tava de moto, sem capacete. Estava no carro com minha madrasta e minha irmã. Minha irmã, ela faz veterinária. E eu faço enfermagem. Enquanto minha irmã não olhava de jeito nenhum, eu fiquei fascinada, grudada no vidro do carro, porque tinha um braço e o corpo tava lá na frente. Minha irmã desmaiou e eu bem fascinada olhando. Essa dúvida que o pessoal tem muito, se você vai ter coragem de olhar isso daí é besteira. Se você tem coragem, ótimo, maravilhoso. Mas se você não tem coragem de ver as coisas, também não tem problema. Você vai acostumar com o tempo e vai ser uma coisa que para você vai ter um olhar diferenciado, né? Você vai começar com um olhar mais clínico, né? Mas realmente é muito interessante quando a gente está iniciando o curso, a nossa carreira. A gente se fascina muito essa questão de trauma. Eu nunca tive muita vontade de trabalhar em SAMU, mas um dos meus primeiros empregos foi no SAMU, né? E eu tive uma certa dificuldade no início, porque realmente não é fácil você atender um politraumatizado, né? E você aprende na teoria muita coisa, mas na hora da prática você fica meio que perdido, sem saber de muita coisa, né? Então, antes de a gente iniciar a aula, eu sempre pergunto, porque se você tem medo, você vai deixar de ter, né, em um momento da sua vida. Então, não se aperreie com isso, não se preocupe, porque isso aí é apenas um detalhe, tá certo? Quando eu comecei a trabalhar... Ela quer falar?
Não. Quando eu comecei a trabalhar no SAMU, eu tive algumas dificuldades, principalmente na questão de trauma. Né? É interessante que quando vocês terminem o curso, ou até mesmo durante o curso de enfermagem, vocês façam um curso de APH. Né? O próprio IRTEC ele disponibiliza de um curso de APH, porque ele é um curso mais aprofundado. Na disciplina de primeiros socorros a gente vê, mas não dá tempo da gente ver tudo muito detalhado. E no curso de APH você vai ver alguma coisa mais detalhada, tá certo? Mas vamos lá para o que interessa. O que seria um trauma? O que é um trauma? O trauma é uma lesão ou uma ferida mais ou menos extensa, produzida por ação violenta de natureza física ou química externa ao organismo. O termo traumatismo refere-se a consequências locais e gerais do trauma para a estrutura e para o funcionamento do organismo. Então, o que seria um trauma? O trauma, ele é nada mais, nada menos do que uma força, uma lesão causada por uma força, por alguma energia, né? Algum tipo de energia no nosso corpo que cause alguma lesão, né? Então, por exemplo, se eu pegar um martelo e com a minha mão bater na cabeça de alguém, vai gerar um trauma. Né? Então, o que fez gerar esse trauma foi a minha força. O que eu fiz, o ato de eu jogar na cabeça dele. Então, o trauma é justamente isso. É uma lesão decorrente de alguma energia, de alguma força. E o trauma ele pode vir tanto de uma força física, né? Como uma moto que se acidentou com o carro, né? Que bateu de frente com o carro, quanto de uma força química. Por exemplo, um incêndio. Né, o paciente estava dentro da casa e a casa pegou fogo e ele sofreu queimaduras graves. Né? Então, essas queimaduras elas são traumas procedentes de uma queimadura, de um fogo, de uma energia. Tá certo? Então, o trauma é toda lesão decorrente de alguma força, de alguma energia. E o trauma que a gente vai ver a partir de hoje é aquele trauma físico, né, decorrente de uma força física, seja ela queda, seja ela capotamento, seja ela colisão, né? Então todos esses atos eles causam trauma, certo? Então vamos passar aqui, eu tô com o celular do outro lado para saber. Então, do trauma, a gente vem e vê um politrauma. Então, o que é um politrauma? Se o trauma ele é uma lesão decorrente de uma energia, o politrauma ele é um conjunto de lesões decorrentes de uma energia. Né? Então, eu coloquei até uma imagem aqui ó, no slide de um paciente caído de um acidente. Né? E a gente vê que ele tem sangramento, porque aqui na imagem fica um pouquinho ruim, né? Ele tem sangramento no braço, sangramento na barriga. Então ele tem diversas lesões, E essas lesões, elas são decorrentes de um politrauma. Poli vem de muito, né? De mais de um. Então o politrauma ele é um conjunto de contusões, lesões ou ferimentos que distribuídos em várias partes do corpo resultam de alguma ação extremamente violenta, provavelmente ocasionada por um acidente ou por outro agente externo. Então, geralmente, quando o paciente tem um acidente de moto, ele tem o que a gente chama de politrauma. Né? Ele tem um trauma no braço, um trauma na cabeça, um TCE, ele quebra o braço, quebra a perna, né? Perfura algum lugar. Então, quando a gente se trata de mais de uma lesão, a gente chama de politrauma. Tá certo? Geralmente os pacientes que a gente atende, eles são politraumatizados, principalmente pacientes que sofrem acidentes com motocicleta, né? Porque a moto, ela impede de você proteger algumas partes do seu corpo, né? Então, na medida que você cai, na medida da força, da energia de lhe mandar para fora da moto, né? Você consegue aí fraturar e ter alguma lesão de mais de um osso, ter alguma lesão de mais de um tecido. Tá certo? Então, o politrauma ele é um conjunto de lesões, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre a definição? Tô falando muito rápido, que às vezes eu falo rápido. Sem me sentir.
Dá para Tá entender? bom. Pronto, tudo certo. Então, para avaliação de um politrauma, a gente tem um protocolo, que é um protocolo internacional, que a gente chama de PHTLS, né? Ele é um protocolo internacional sobre protocolos de trauma, né? De traumas. Então, a gente tem um protocolo básico na nossa avaliação primária a um politraumatizado, né? Então, o que seria essa avaliação primária? Quando você chega no lugar em que a vítima sofreu o trauma, o politrauma, né? Então, o que é que você faz quando você chegar em um lugar onde você tem um politraumatizado? Qual é a primeira coisa que você faz, né? Então, existe um protocolo que é justamente para definir as prioridades de como vai ser esse atendimento, né? O que é que você vai precisar se preocupar primeiro? O que é que vai fazer você observar no nosso paciente, no seu paciente, né? Então, a avaliação primária, ela é o momento em que você chega até o politraumatizado, né? Então, a gente vê falar muito, e tem muitos tabus, e tem muitas coisas verdadeiras sobre um acidente de moto, por exemplo. Então, quando a gente chega num acidente, você vê logo o paciente lá caído, e a primeira coisa que o pessoal diz é: ninguém pode mexer, só pode mexer o pessoal do SAMU. Não é verdade? Vocês já ouviram essa conversa? E isso é real, tá certo? Isso é uma coisa verdadeira, tá certo? Só quem deve mexer nesse paciente é realmente quem está equipado, quem está paramentado. Porém, existem coisas que a gente também pode fazer para ajudar a facilitar a vida desse paciente. Se forem casos em que o SAMU vai demorar, o Corpo de Bombeiros vai demorar, tá certo? Mas aí a gente vai ver a parte realmente do socorrista. O que é que o socorrista vai fazer quando chegar até um politraumatizado? Então, a avaliação primária é aquele momento em que você chega perto do paciente para atendê-lo de forma primária, né? Então, nós temos uma sequência de atendimentos que a gente vai iniciar nesse paciente, né? É o que a gente chama de XABCDE do trauma ou do politrauma, né? Então, antigamente, no último protocolo, a gente não tinha essa letra X, né? A gente só chamava de ABCDE do trauma. E hoje, no novo protocolo do APHTLS, foi acrescentado esse Xzinho, que quer dizer uma coisa muito importante em que a gente esquecia, né? Havia esquecido. Então, o XABCDE é um mnemônico. Eita, palavra difícil. Mnemônico é tipo uma sigla que padroniza o atendimento inicial ao paciente politraumatizado e define prioridades na abordagem ao trauma, no sentido de padronizar o atendimento. Ou seja, é uma forma rápida e fácil de memorizar todos os passos que devem ser seguidos com o paciente em politrauma. Então, você tem que ter um passo a passo do que você vai fazer, né, no atendimento ao seu politraumatizado. Você não pode chegar e pegar o paciente de todo jeito e levantar e fazer isso, fazer aquilo. Existe uma sequência para que você possa atender de forma segura esse paciente, tá certo? Ele foi pensado para identificar lesões potencialmente fatais ao indivíduo e é aplicável a todas as vítimas com quadro crítico, independentemente da idade. O protocolo tem como principal objetivo reduzir índices de mortalidade e morbimortalidade em vítimas de qualquer tipo de trauma. Então, antigamente, nos primórdios, quando não existia o SAMU, a gente tinha muita dificuldade e tinha muitos problemas com os pacientes, né? O paciente, ele sofria um trauma, um politrauma, e as pessoas pegavam elas de todo jeito, colocavam em cima da moto de volta para levar para o hospital. Então, às vezes, o paciente tinha uma lesão, tinha uma fratura, mexiam de todo jeito e acabavam piorando a lesão do paciente, né? Então, foi para isso que foi pensado o atendimento pré-hospitalar.
para que exista uma sequência de atendimentos e para que essa mortalidade diminua, né? E para que as sequelas do paciente diminuam. A gente vai ver e a gente sabe que uma lesão na coluna cervical do paciente pode deixar ele sequelado para o resto da vida, né? Pode deixar ele morto para o resto da vida. Morto para o resto da vida, olha só. Pode deixar ele sequelado para o resto da vida. Pode matar o paciente, né? Então você tem que observar essas prioridades que a gente vai ter no nosso paciente, tá certo? Então, o que a gente teria que se preocupar primeiramente, antes de tudo? O que seria que a gente precisaria se preocupar com o nosso paciente, né? Qual seria a primeira preocupação com o nosso paciente? Existem as nossas condutas que a gente vai realizar, né? Existe toda a conduta da equipe de enfermagem, da equipe de socorristas, porém eles precisam estar também equipados, né? Então, antes de iniciar um atendimento, é importante que você tenha condições de atender esse paciente, né? Você tenha condições em termos de EPI, de material de proteção individual, de material que você possa atender esse paciente de forma segura, né? Então, tem que pensar na situação em que o paciente está, né? O local em que ele está, para que você possa fazer um atendimento seguro. Não adianta você ir atender o paciente e expor a sua vida em risco, né? Colocar a sua vida em risco. Então, é importante que você observe isso primeiramente, tá certo? Antes de iniciar a abordagem XABCDE do trauma, é necessário atentar-se a itens essenciais para salvaguardar a vida da equipe, como avaliação, segurança da cena, uso de equipamentos de proteção individual, sinalização da cena, né, dispor de equipamentos que você possa proteger a sua equipe também, né? Não é justo você fazer um atendimento em que você esteja colocando a sua vida em risco. Primeiro você resguarda a sua vida, né, para você poder atender aquele paciente, tá certo? Então nada de, por exemplo, você encontrar um acidente no meio da rua, você ir lá pegar no sangue do paciente sem luvas. Então isso não é correto, isso é uma atitude imprudente, porque você pode estar aí adquirindo doenças, né? Então a gente precisa ter esse olhar também. Então o protocolo, a PHTLS, ele lançou essas 6 siglas que vão fazer parte desse atendimento passo a passo do nosso paciente. X, A, B, C, D, E do trauma. Então cada sigla dessa, ela vai falar um passo do nosso atendimento, tá certo? Então a primeira letra que a gente vai ver é a letrinha X. O que seria essa letra X? Se eu chego em um acidente onde tem um paciente politraumatizado, né? A primeira coisa que eu vou saber é se ele tem vida, né? Esse paciente está com vida, está vivo. Se esse paciente estiver vivo, eu vou iniciar o meu atendimento. Se esse paciente estiver sem pulso, estiver sem vida, e existir a possibilidade da gente reanimar o paciente, a gente vai iniciar a reanimação cardiopulmonar, né? A RCP, que a gente ainda vai ver, tá certo? Mas se esse paciente tem vida, é um paciente que está vivo, a gente vai iniciar passo a passo a nossa avaliação primária. E a primeira avaliação que a gente vai fazer no paciente é se ele tem a exsanguinação, ou seja, o que significa essa exsanguinação? Se o paciente tem alguma hemorragia gravíssima, uma hemorragia muito grave, que pode aí render a vida desse paciente. Então, a primeira coisa que eu vou observar no paciente é se ele tem um sangramento intenso, né? O meu paciente, ele tem um sangramento intenso, eu tenho que cuidar desse sangramento antes de tudo, tá certo? Eu não vou poder iniciar o ABCDE do trauma se eu não conter esse sangramento intenso desse paciente, tá certo? Então, o que seria essa avaliação X? Contenção de hemorragia externa grave. A abordagem a esta deve ser antes mesmo do manejo das vias aéreas, uma vez que
epidemiologicamente, apesar da obstrução de vias aéreas ser responsável pelos óbitos em um curto período de tempo, o que mais mata no trauma são as hemorragias graves. Então, antes de a gente iniciar o atendimento do nosso paciente, a gente vai observar se ele tem alguma hemorragia muito grave. Se esse paciente tiver uma hemorragia muito grave, a gente vai precisar conter essa hemorragia, tá certo? A gente não vai poder deixar esse paciente sangrando aí à torta e à direita e antes de iniciar o nosso atendimento, tá certo? Então, a contenção dessa hemorragia externa grave, ela é uma contenção que a gente vai fazer de alguma forma, usando os artifícios que a gente tem, tá certo? Seja ele através de um curativo compressivo, seja ela através de um torniquete, que a gente vai ver mais pra frente o que significa, né? Então, o inicial é a gente ver se esse paciente tem uma hemorragia grave. Agora, não é um sangramento leve, né? Se for um sangramento leve, que não, o paciente não esteja correndo risco de vida devido a esse sangramento, a gente vai iniciar pelo ar, né? Que é as vias aéreas. Mas se o paciente estiver com um sangramento muito grave, a gente vai precisar iniciar pelo sangramento, tá certo? Então, o paciente está sangrando muito, a gente vai conter esse sangramento. Como é que o paciente pode sangrar? Através de uma lesão, de um trauma, de uma amputação de membro na hora do acidente, por exemplo, de uma lesão de artéria. Uma lesão na artéria vai gerar um sangramento muito grave, né? O paciente vai sangrar muito em uma lesão de artéria. E isso aí a gente deve observar, porque o paciente que está com um sangramento muito grave, ele vai morrer em poucos minutos, né? A gente não vai conseguir salvar esse paciente. Então, a gente tem que conter primeiro esse sangramento para poder iniciar essa avaliação. Se eu chego em uma avaliação primária de um paciente politraumatizado e ele não tem uma exsanguinação, ele não tem uma hemorragia grave, a gente vai iniciar o atendimento pelas vias aéreas, tá certo? A letrinha A, ela vem de aéreas, vias aéreas. O que seriam essas vias aéreas? As vias de respiração do meu paciente, né? Então, se o paciente não tem um sangramento grave, a primeira coisa que eu vou fazer é observar as vias aéreas desse paciente. E para a gente observar as vias aéreas desse paciente, a gente vai fazer a imobilização da coluna cervical, né? Que é essa imagem que eu coloquei aqui no slide para vocês. Tá vendo? Os socorristas estão imobilizando a coluna cervical do paciente, né? Alguém aí já viu um atendimento do SAMU, do Corpo de Bombeiros, a um politrauma? Alguém já viu? Não, queria ver. Queria ver, Eu já né? vi, eu já vi. Já viu, né, Juliana? Quando o socorrista chega até o paciente, a primeira coisa que ele faz é segurar ali na cabeça, né? E pedir para o paciente ficar lá quietinho, não mexa, né? Vocês já viram isso? Pronto. Então, essa segurada na cabeça a gente vai chamar de imobilização da coluna cervical, né? E nessa imobilização é que a gente vai observar e vai conseguir melhorar as vidas desse paciente. Por quê? Porque às vezes o paciente traumatizado, se esse paciente bateu com a cabeça ou teve alguma lesão na face, né? Às vezes a gente vai encontrar obstrução nas vias aéreas desse paciente, né? Às vezes vai ter sangue na boca do paciente. Às vezes vai ter terra, vai ter algum objeto estranho na boca do paciente, no nariz, e que vai impedir esse paciente de respirar. E se o paciente não respira, em poucos minutos ele não vai conseguir sobreviver, né? Ele vai morrer em poucos minutos. Então, a imobilização da coluna cervical, ela vem da abertura de vias aéreas, né? Então, a gente vai utilizar para imobilizar a coluna cervical um colar cervical, que é esse colarzinho aqui, ó, que tá no pescoço do paciente, né? Esse colar aqui, ele vai servir para imobilizar a coluna cervical do paciente, né? O paciente, ele vai ficar em uma posição bem ereta, bem reto assim, com o colar cervical aqui no pescoço, né? E ele não vai conseguir mexer,
esse pescoço. Dessa forma, imobilizando, a gente vai estar melhorando as vias respiratórias do paciente e imobilizando a coluna cervical desse paciente, que é essa região aqui da coluna, né? Essa coluna cervical desse paciente, ela precisa ser imobilizada, porque se o paciente tiver uma lesão na coluna cervical, esse paciente vai poder ficar aí com sequelas para o resto da vida. Uma lesão na coluna cervical vai resultar em um paciente paraplégico, tetraplégico, né? Sem movimento dos membros inferiores, sem movimento dos membros superiores, né? Então a gente tem que preservar essa coluna cervical para que o paciente possa sair do acidente saudável, de uma forma mais saudável, tá certo? Então, o que seria essa abertura de vias aéreas? No A, que é a primeira letra do nosso protocolo, deve-se realizar a avaliação das vias aéreas. No atendimento pré-hospitalar, certo? A maioria das mortes evitáveis ocorre por obstrução de vias aéreas. Para a manutenção das vias aéreas, utiliza as técnicas como chin lift, que é a elevação do queixo, que é quando a gente eleva o queixo, a gente vai ver na aula prática, tá certo? Uso de um aspirador de ponta rígida, anteriorização da mandíbula, que é quando a gente mexe aqui a mandíbula do paciente para poder abrir as vias aéreas do paciente, e uma cânula Guedel, que é uma cânulazinha que a gente coloca dentro da boca do paciente. Então, o paciente ele está politraumatizado, está lá caído na cena do acidente, com a boca fechada, ele está inconsciente. Se ele não abrir aquelas vias aéreas, se a gente não abrir aquelas vias aéreas do paciente, ele vai ter uma parada respiratória, ele vai parar de respirar. Então, a gente vai imobilizar a coluna cervical do paciente com as duas mãos, né? A gente vai usar as duas mãos em cima da cabeça do paciente, tá certo? Vamos colocar o colar cervical e vamos abrir as vias aéreas desse paciente. Né? A gente pode utilizar uma técnica de afastamento da mandíbula. Né? A gente coloca o dedo aqui embaixo da mandíbula e aperta, fazendo com que a boca do paciente abra de forma involuntária. Né? A gente vai obrigar essa abertura da boca do paciente. E assim ele vai conseguir respirar melhor. E a gente vai observar se existe alguma obstrução na boca desse paciente. Por quê? Se esse paciente estiver com algum trauma na face, a boca vai sangrar, o nariz vai sangrar. E ele vai ficar ali com as vias aéreas obstruídas sem conseguir respirar por estar sangrando. Né? Então é importante que a gente observe as vias aéreas do paciente, que a gente desobstrua se houver alguma obstrução e que a gente imobilize a coluna cervical desse paciente, tá certo? No A também realiza-se a proteção da coluna cervical. Em vítimas conscientes, a equipe de socorro deve se aproximar da vítima pela frente, para evitar que mova a cabeça para os lados durante o atendimento, durante o olhar também, podendo causar lesões medulares, né? A imobilização deve ser de toda a coluna, não se limita à coluna cervical. Para isso, existe uma prancha rígida que é utilizada. A gente vai colocar o paciente em cima de uma prancha rígida, tá certo? Então, o primeiro atendimento do nosso paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é imobilizar a coluna cervical e fazer a abertura das vias aéreas desse paciente, observando se ele tem algum tipo de obstrução, né? Então, a imobilização da coluna cervical desse paciente, ela vai durar do primeiro momento ao atendimento até o último. Né? Então, a gente não pode deixar esse paciente se mexer, esse paciente virar o rosto, virar a cabeça. Ele tem que estar imobilizado, né? Com a cabeça imobilizada, com a coluna preservada, para que não venha a ter pioras nas lesões do paciente e para que ele não venha ter uma lesão medular. Né? Para que ele não venha ter aí sequelas futuramente. Então, a gente tem que observar e fazer com que esse paciente fique imobilizado.
Fique paradinho, né? E observar as vias aéreas desse paciente. Tem obstrução nas vias aéreas? Tem presença de terra, de mato, alguma coisa que entrou na boca do paciente? A gente tem que livrar, tem que tirar da boca do paciente, né? Existe presença de sangue? A gente deve aspirar, tirar esse sangue da boca do paciente. Se você não tiver um aspirador, você tira com gaze, com alguma coisa que possa remover esse sangue, para que esse paciente possa respirar de forma legal. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a letrinha A? Não, ninguém tem dúvida? Podem perguntar, viu, pessoal? Todo mundo inteligente, professor. Todo mundo tá entendendo demais. Só um minutinho que meu compartilhamento de tela caiu aqui. Nossa Senhora. Então, depois da letrinha A, a gente vai ter, na avaliação primária, a letra B, né? A gente já viu os